Nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nunca seremos derrotados. Nunca, nunca. Até quando somos derrotados, somos vitoriosos. Ué, que isso? Você vai entender. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós pegamos esse versículo e gostamos bastante dele, mas tem aqui alguma coisa no núcleo aqui, bem na parte central, que diz assim: juntamente contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama o Senhor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, se a pessoa ama o Senhor, se ela guarda seus mandamentos, até uma luta, até uma adversidade, vai ser uma vitória para ela. Pode ter certeza disso. Até o que é derrota vai ser vitória. Quando ela ama, quando ela guarda. Não fique espantado comigo, até a morte. Às vezes Deus permite. O corpo é destruído, mas o espírito é salvo para o dia do Senhor. Agora veja comigo Isaías capítulo 38, versículo 17. Uma maldição que se transformou em bênção. Isaías 38, 17. Diz: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Quando você lê esse versículo, dá para entender a mudança, vamos dizer, de visão que teve o Ezequias. Vamos aqui em Isaías mesmo, 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Durante anos, nós, pregadores, os teólogos, debatem isso aqui. Deus não tinha condições de curá-lo? Por que Deus falou que ele iria morrer? Porque a casa dele não estava em ordem. Você pode ser de Deus, mas se a sua casa não estiver em ordem, irmão, Deus não poderá te guardar. É necessário colocar a casa em ordem. Só que o Ezequias, quando ouviu isso, ele não entendeu e ele foi orar. Ele era de Deus. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O missionário diz, aqui é um resumo para nós. Ele começou a orar, tentando fazer uma oração que eu faço, que você faz, que nós costumamos fazer, tentando nos justificar. Deus, eu não desejo mal para ninguém. Deus, eu sou fiel nos meus dízimos, eu sou fiel nas minhas ofertas. Deus, eu estou todos os dias na igreja, ou não falta uma santa ceia, não falta um domingo. Deus, você começa a fazer, até que ele parou. Ele disse: Deus, não pode ser comigo. Ele disse para eu colocar a casa em ordem, mas o senhor lembra que eu andei diante de ti com um coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Se você estudar toda a vida do Ezequias, você verá que parece que ele está falando toda a verdade, porque ele pegou um reino devastado pela idolatria, pela feitiçaria do seu pai. O pai dele foi tão insano que um dia ele foi em Damasco se encontrar com o inimigo e ele viu um altar lá e mandou um modelo, leva isso aqui. Não tinha, naquela época não tinha internet não, tá? Nem telefone, né? Nem Belé, não tinha nada. O mensageiro foi na frente, só, o rei disse que quando chegar aqui já quer esse altar pronto. Ele deixou o altar do Senhor de lado e começou a ter um altar profano. Quando Ezequias assumiu o reino no lugar do seu pai, tirou tudo isso. Ensinou o povo a voltar a amar a Deus. Até as tribos de Israel, porque ele era de Judá, começaram a celebrar a Páscoa, que já não celebravam mais. Ele ensinou o povo a prosperar, a ser fiel a Deus, cresceu. Mas aí aconteceu isso. E ele começou então a tentar se justificar diante de Deus, falando isso. Só que ele parou e a Bíblia diz que chorou muitíssimo. Porque eu tenho explicado que a oração não é um monólogo, ela é um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você. E Deus falou com ele. Aí diz assim: e então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos.
Deus não queria ouvir a oração do profeta. Aquela oração teria que ser do Ezequias. Tem situação que não é a oração do pastor, é a sua oração. Que eu digo é uma oração personalíssima, que é isso. Eu nenhum pastor poderá te representar diante de Deus. Você tem que falar com Deus. Você tem que ir colocar a casa em ordem. Ele chorou. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus olha para o coração. Tem gente que chora e é artista, irmão. Irmão, eu juro por tudo quanto é mais sagrado, irmão. Não é assim que falam lá fora? Mas na igreja de Cristo não é diferente, não. Diante do Espírito Santo, irmão. E depois, então o que é isso aqui? Irmão, eu fiquei com vergonha. Não, faltou temor no coração. Se tiver temor, meu irmãozinho, ainda com dano prova, você falaria a verdade. Porque quem fala a verdade é o que manifesta a justiça. Mas aqui ele chorou, ele mostrou. Aí vem a mensagem que eu quero dar para você. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade, eu defenderei essa cidade. Esse império dominava boa parte do mundo conhecido daquela época. Esse império dominou boa parte realmente do mundo conhecido. Esse império que estava vindo contra ele não ia matar só Ezequias, ia matar os seus filhos. Ia, entenda bem, explorar as suas mulheres, ia envergonhar todo o povo. Ou seja, coisa pior. Então Deus, naquele momento ali, o que ele fez? Ele transformou aquela maldição em bênção. Não reclame, Deus é bom em todo o tempo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas pessoas vão colocar a casa em ordem no momento de luta, irmão? Porque ele está dizendo, repare que ele disse que não tinha pecado, não foi verdade? Mas o que ele falou no 17? Vamos voltar no 17. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura, tu porém tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caíste na cova da corrupção. Por quê? Lançaste para trás de ti o quê? Todos os meus pecados. Ele não tinha pecado, mas ele foi convencido por quem? Pelo Espírito Santo. Então, meu irmãozinho, vá diante de Deus. Hoje é dia de colocar a cara, não murmure, não reclame. Você está passando por um lado, Deus está chamando a sua atenção. Deus quer ouvir a sua voz, não a voz de uma reza, aquela coisa que você sempre faz a mesma coisa. Eu até brinco que tem gente que Deus, ele devia falar para Deus, Deus a mesma de ontem. Porque todo dia é a mesma coisa. Não, abra o coração hoje. Eu falo, eu prego, mas quem fala é o Senhor, irmão. E Deus está falando ao seu coração. Coloque a casa em ordem. Coloque, hoje é dia de bênçãos, hoje é dia de oração forte, oração que vamos fazer, entenda bem, para quebrar. Mas você tem que colocar a casa em ordem. Você deve colocar Deus. A primeira parte, você tem temido a Deus mesmo? Como é que estão os seus pensamentos? Até quando você não vai crer que Deus é onisciente? Até quando você não vai respeitar a verdade? Até quando você usará, entenda bem? Não pode. Ele está dizendo para você, eu conheço tudo a seu respeito. Vai chegar um momento que Deus vai mostrar, eu não estou podendo te ajudar, até que você se acerte. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus quer dar uma lição para você. Eu preguei, o que Deus falou eu não sei. Eu prego, mas quem fala é o Senhor.